gente, nesse vídeo nós iremos falar sobre o Hesíodo e suas obras, principalmente sua obra chamada Teogonia. Hesíodo foi um dos maiores poetas gregos do período arcaico. O período arcaico é o nome que se dá ao período da Grécia Antiga em que ocorreu o desenvolvimento cultural, político e social. Não é possível falar sobre as obras de Hesíodo sem citar Homero, pois os dois se destacam por serem os pilares da cultura grega antiga. Homero defendia uma educação baseada no cultivo das qualidades dos senhores e heróis, e era conhecido por descrever pessoas ricas e reais. Já Hesíodo apresenta o valor do trabalho como fonte de cultura e descreve a vida do homem comum. Em suas obras, Hesíodo enaltece a virtude da justiça, cujo símbolo atribui a Zeus. Para ele, o heroísmo não se manifesta apenas nas lutas em campo aberto, entre os cavaleiros nobres e seus adversários, mas também na luta silenciosa e persistente dos que trabalham a terra, o que exige disciplina e outras qualidades de grande valor. Na obra de Hesíodo encontramos ainda como temas os deuses. Inicialmente, Hesíodo usa a linguagem herdada de Homero, porém não se limita a imitá-lo. Os valores da vida do campo, formados de sua própria experiência, levam-no para além das referências homéricas. Apenas 3 das muitas obras de Hesíodo estão em bom estado hoje: Teogonia com conteúdo religioso, Os Trabalhos e os Dias, mais didático, e o Escudo de Héracles, ou Hércules, tipicamente heróico, dos quais o escudo de Héracles chegou até nós apenas um fragmento, portanto incompleto. Hesíodo e seu irmão Pérses receberam de herança as terras do pai, mas, na partilha dos bens, Hesíodo sentiu-se prejudicado pelo irmão, que teria subornado os juízes. Essa briga com o irmão foi o motivo para o poeta utilizar suas próprias experiências para compor em versos sua história. Hesíodo relata ainda de sua atividade como pastor, até que lhe apareceram as musas que o inspiraram na composição de sua mais famosa obra, a Teogonia. A partir de então, dedicou-se à literatura. Os Trabalhos e os Dias, também traduzido para o português como As Obras e os Dias, apresenta uma descrição da vida no campo e reflete a importância da justiça e do trabalho. O próprio Hesíodo teria crescido nesse ambiente e trabalhado no campo. Esta obra, que contém cerca de 800 versos, é a base para 2 fatos no universo. O trabalho é a sina universal do homem, porém, aquele que estiver disposto a trabalhar sobreviverá. O Escudo de Héracles, ou o Escudo de Hércules, narra a expedição do protagonista e seu companheiro contra o filho de Ares chamado Cisne. Ele foi escrito por volta do ano 750 a.C. Esta era uma época em que a religião era extremamente diversa, com rica variedade mitológica, variando de cidade para cidade. Assim, a bem escrita e reconhecida versão de Hesíodo dessas antigas histórias acabou por unir todos os gregos antigos. Esta obra propriamente dita não só narra o confronto de Héracles e Cisne, mas faz uma descrição da origem e das armas do maior herói grego. Há controvérsias quanto à sua autoria. Aristófanes de Bizâncio foi um dos que duvidaram de que ele fosse Hesíodo. O seu primeiro poema, a Teogonia, retoma temas presentes em Homero, mas inclui muitos outros. Na verdade, a Teogonia constitui o mais abrangente conjunto de mitos gregos, incluindo divindades ausentes em Homero. Nesta obra, Hesíodo fala sobre as origens do mundo e dos deuses. A versão de Hesíodo das antigas histórias sobre mitologia acabou por se tornar a versão mais aceita e que uniu todos os helenos, um grupo que habitou a Grécia Antiga. Dos restantes trabalhos de Hesíodo restam apenas títulos e fragmentos, e, mesmo estes, supõe-se que tenham sido escritos pelos seus seguidores. Hesíodo teve um papel muito importante na literatura arcaica como poeta na cultura grega antiga. É ele o autor que escreveu as obras Teogonia, Trabalho e Dias e o Escudo de Heracles.
Através dessas obras, ele se auto-intitulava como porta-voz da opinião dos camponeses. Seu primeiro poema foi A Gênese dos Deuses. Nele, o escritor conta a sangrenta história dos deuses da mitologia grega pré-homérica. Em sua obra Trabalho e Dias, Hesíodo divide a história da humanidade em 5 períodos, e são eles: a Idade de Ouro, a Era de Prata, a Idade do Bronze, Idade Heróica e o presente em que Hesíodo estava, a Era do Ferro. Seus poemas contam sobre os deuses, que são os regentes do destino do homem, e o próprio ser humano, com suas fadigas e misérias. Para ele, a felicidade consistia no trabalho e no exercício das virtudes morais. As obras de Hesíodo tiveram um papel importante na educação no conceito de justiça. E nas obras de Hesíodo, tanto nas de Homero, era usado o mundo mítico antes de passar para a fase racional, como por exemplo, nos mitos encontram-se personagens de extrema bravura, honestidade, sabedoria e um elevado senso de justiça. Esses heróis se tornaram modelos para os gregos, e esses tinham o dever de buscarem ser semelhantes aos seus heróis. O homem grego aprende desde pequeno a respeitar os deuses e a crer em seus mitos. A história, ainda que para nós fantásticas, buscavam a formação de um cidadão ético, justo e sábio. Esse modo de educação pretendia educar a criança para viver em sociedade. Era um educar para a boa convivência entre todos os cidadãos. E por isso usavam o Gênesis dos deuses, que era usado para representar as superstições do dia a dia, as normas para a agricultura e educação de seus filhos. Usavam também o mito para a explicação da realidade, origem do mundo, por meio do mundo mítico e por forças naturais. Teogonia é um conceito que deriva do vocabulário latim, embora suas raízes etimológicas mais distantes residam na língua grega. No que toca ao dicionário, a ideia de teogonia refere-se às gerações das divindades dos pagãos. É importante destacar que teogonia também é o título da obra que Hesíodo escreveu por volta do século 7 e 8 a.C. Hesíodo foi contemporâneo a Homero. Sua obra relata o surgimento dos deuses de forma que abrange tanto o surgimento do mundo, como também narra quando ocorreu a união dos deuses com os mortais, formando assim os heróis da mitologia grega. A nível geral, costuma-se dizer que a teogonia se encarrega de explicar a origem dos deuses e, por extensão, do universo, já que os deuses são os criadores do cosmos. Nesse sentido, a teogonia muitas vezes está associada à cosmogonia. A teogonia proporciona informação sobre a linhagem das divindades. O seu relato pode apresentar dados sobre os antepassados de um deus, indicar quais foram as suas relações e mencionar os descendentes. Desta forma, se constrói uma árvore genealógica dos deuses. Em outras palavras, a teogonia narra o surgimento dos deuses e também a genealogia dos mesmos. No caso da teogonia de Hesíodo, o poeta afirma que o narrado lhe foi contado pelas filhas de Zeus. O escritor parte dos deuses primordiais e abarca 4 gerações de divindades, mencionando Cronos, Zeus, Poseidon e outros deuses de grande importância para a cultura da Grécia Antiga. Juntamente com os poemas de Homero, a teogonia era como uma espécie de cartilha para os gregos, pois era por meio dela que eles aprendiam a ler e até mesmo a refletir e compreender o mundo e o quão relevante eram aos deuses. Pode-se dizer que a teogonia é um dos escritos mais antigos sobre a mitologia grega, da qual temos acesso. Após o hino às musas, Hesíodo relata como as deusas inspiraram seu canto a cuidar de ovelhas no Monte Hélico. As musas então deram a ele um conhecimento sobrenatural, capaz de conhecer as coisas presentes, passadas e futuras, e ensinaram-no a cantar, para que ele cantando celebrasse os deuses imortais, as façanhas dos homens antigos, e também elas próprias no começo e no fim das canções.
Segue-se daí a narração da origem dos primeiros deuses, que personificavam os elementos primordiais do universo. Caos, o vazio primitivo. Gaia, a terra. Eros, a atração amorosa. Os descendentes imediatos são também relacionados. Êmera, o dia. Nix, a noite. Urano, o céu. E Ponto, a água primordial. Há 3 grandes linhagens divinas: a descendência do caos, a do mar e a do céu. Do caos provém todos os males que atormentam a vida humana. Na família do deus Mar há monstros de estranhas formas, que habitam as águas marinhas e as regiões subterrâneas. Na família do céu há a sucessão dos reis divinos Cronos e Zeus. Depois, o poeta descreve como Cronos assumiu o poder e inadvertidamente deu origem a Afrodite, deusa do amor sensual. Relaciona os descendentes de Nix, entre eles Tânato, a morte, Hipno, o sono e Morfeu, o sonho. A Teogonia também aborda outros descendentes, como os de Ponto e de Oceanos. O poema conta também como uma profecia, a profecia da terra e do céu, avisara que era destino de Cronos ser destronado por um filho, e ele, engolindo-os, prevenia-se. Reia, sua esposa, deu luz a Zeus e, suplicando a seus pais terra e céu que lhe dessem um refúgio para salvar o seu filho, escondeu-o numa gruta, encoberta pela noite. A deusa terra criou um menino, que cresceu rapidamente. Reia, na intenção de enganar o deus Cronos, envolveu uma grande pedra em um pano e a entregou-a. E Cronos a engoliu sem desconfiar de nada. Zeus, já crescido, libertou os tios paternos da prisão subterrânea e, junto deles, enfrentou o pai, em uma luta pelo poder. Vencido, o velho deus Cronos vomitou primeiro a pedra por último engolida. Zeus a cravou em Delfos, para que os homens mortais a admirassem. Após a vitória sobre seus inimigos, Zeus é aclamado por seus aliados, rei dos homens e dos deuses.